Então, a gente tem uns casos especiais que são das classificações, certo? Então, o que a gente vai estudar nesse capítulo especial? Então, aqui eu estou introduzindo para vocês o que seria uma anuidade, são infinitas possibilidades, certo? Marquei aqui que são infinitas possibilidades, elas não precisam ser todas do mesmo valor todos os meses, não precisam ter pagamentos todos os meses, mas nesse capítulo aqui a gente vai estudar um caso especial de anuidades, que são as unidades que são periódicas e todas com as prestações todas do mesmo valor, os pagamentos ou recebimentos são todos do mesmo valor, certo? Então a gente vai estudar 3 tipos de anuidades, tá? Então a gente vai estudar as anuidades que a gente vai estudar aqui nessa seção de anuidades. A gente vai estudar as unidades periódicas. O que são as unidades periódicas? Então são as unidades que eu tenho pagamento todo mês, ou todo ano, ou todo trimestre, e assim por diante, tá? Por que eu coloquei aqui todo trimestre? Porque eu me dei por conta que num exercício lá que a gente viu de taxas, que alguns alunos ficaram confusos com um exercício que falava de taxa trimestral e colocar o tempo em trimestres. Então, eu tenho várias medidas de tempo em matemática financeira. Eu posso ter a medida de tempo em meses, posso ter a medida de tempo em ano, posso ter a medida de tempo em trimestres. Vocês estão talvez muito acostumados a ouvir trimestre, tipo na escola, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, mas trimestre é uma medida de tempo. É a medida de tempo em que a gente divide o tempo todo em períodos de 3 meses, de 3 em 3 meses, né? Então, aqui seria de a cada 30 dias, aqui seria a cada 360 dias e aqui seria a cada 90 dias. Eu poderia ter todo o bimestre, que eu dividiria o tempo a cada 60 dias, eu tenho um bimestre e assim por diante, são medidas de tempo. Então, quando eu falo anuidades periódicas, é uma dessas situações, não são todas. Ou eu tenho pagamentos todos os meses, ou eu tenho tá? Então, aqui é um ou exclusivo esse aqui, tá? Ou eu tenho pagamento todos os meses, ou eu tenho pagamentos todos os anos, um a cada ano, ou eu tenho pagamento todo trimestre. Eu vou ter um pagamento por mês, um pagamento por ano, ou um pagamento por trimestre, um ou outro. Então, isso é o que a gente chama de anuidades periódicas, onde se efetua um pagamento em cada unidade de tempo, tá? São essas aqui que a gente vai fazer, vai estudar nesse capítulo. E a outra classificação que a gente tem é quanto ao valor dos termos. Então, a gente vai ter anuidades periódicas de valores constantes. Ou seja, todos os pagamentos têm o mesmo valor. Eu posso ter um pagamento na data zero ou não, então vou colocar aqui sem entrada, por exemplo, não pago nada na entrada, tenho um pagamento zero, né? E a cada mês eu vou ter sempre o mesmo valor, digamos que sejam prestações de 1.000, então aqui eu vou ter 1.000, no segundo mês vou ter 1.000 de novo, no terceiro mês vou ter 1.000 de novo, no quarto mês vou ter 1.000 de novo, até eu chegar, sei lá, em 37 prestações, digamos, de 1.000. Entende? Então, é esse tipo de anuidades que a gente vai estudar. Em todos os períodos, exceto talvez nos primeiros, eu tenho pagamentos. Quando inicia a série de pagamentos, num dado momento inicia a série de pagamentos, que pode ser no final do primeiro período ou não, pode ser mais adiante, é um outro tipo de anuidades que a gente vai estudar. E uma vez iniciada a série de pagamentos, todos os pagamentos vão ser do mesmo valor, certo? E como é que ficaria a representação gráfica de uma anuidade assim, né? Então, aqui eu botei 37, então seria numa linha do tempo, o último período vai ser o 37, aqui eu vou ter 0, certo? E eu não vou ter como fazer todos esses risquinhos, né? Então, o que eu faço? Eu faço alguns risquinhos e eu represento os risquinhos que eu não estou fazendo por pontinhos, para indicar que a coisa segue do mesmo jeito do que o gráfico indica, né? Então, se isso aqui fossem, eu fiz aqui abaixo, então vou fazer como se fossem recebimentos, tá? Então, aqui seria o 1, 2, 3, 4, 5, não preciso fazer os risquinhos todos, só preciso deixar claro, fazer uma figura clara do que está se passando. É interessante colocar aqui
qual que é a unidade de tempo. Então, vamos colocar aqui que é meses, para mim saber qual que é o período de cada um desses. E daí eu represento esses valores aqui. O que vai acontecer? Então, aqui no zero eu vou ter zero, né? Não vou ter nada. Eles vão ter todos o mesmo valor, né? Então, todas as cestinhas que eu vou fazer, elas vão ter exatamente esse mesmo valorzinho aqui. Essa seria a representação gráfica dessa anuidade aqui. É esse desenho aqui, tá? Então, a gente vai estudar três formas, três anuidades desse tipo. A gente vai estudar esse tipo de anuidade aqui, que é o mais comum e que a gente chama anuidade postecipada. Tá? O que é anuidade postecipada? A anuidade postecipada é aquela em que os pagamentos iniciam exatamente no primeiro período. Então, eu tenho necessariamente, nessa anuidade postecipada, eu tenho necessariamente um pagamento nulo no primeiro, na data zero. Então, na data zero não paga nada, seria sem entrada. O vulgo sem entrada seria anuidade postecipada. Ai, professora, por que não fala sem entrada? Por que fala postecipada? Por que vem com esses termos novos que a gente desconhece? Todo o conteúdo técnico, científico do mundo tem essa característica. As pessoas falam um linguajar, digamos, leigo no dia a dia, e as pessoas que estudam isso com mais profundidade, elas vão adotando um outro linguajar. E eu estou apresentando para vocês aqui o linguajar da matemática financeira, certo? Porque vocês estão aqui estudando para serem administradores, para serem contadores, para serem estatísticos, para serem engenheiros. Então, vocês precisam saber o linguajar técnico dessas coisas. Então, anuidade postecipada é o vulgo sem entrada. Paga nada de entrada não. E todos os outros pagamentos, os pagamentos iniciam ao final do primeiro período, né? Daqui a 30 dias se for mensal, daqui a 1 ano se for uma anuidade anual, anuidade anual é estranho, né? Daqui a 1 trimestre se forem pagamentos trimestrais. Então, iniciam no final do primeiro período, né? No início do próximo período, e são todos de mesmo valor. Isso que a gente chama de anuidade postecipada. E a gente tem a anuidade que ela é antecipada. E qual que é a cara da anuidade que é antecipada? Já na data zero a gente tem um pagamento, então vou usar o mesmo valor de 1.000 aqui. Então o mesmo pagamento de 1.000, e daí aqui eu vou ter, sei lá, 42 prestações de 1.000. Tá vendo o que eu usei os pontinhos? O que esses pontinhos estão dizendo? Estão dizendo que aonde eu não escrevi é porque o baile segue. Então aqui eu vou de 0 a 42, posso aqui anotar um 1, 0, 1 até 42, sempre pagamentos de 1.000. Então isso é o que a gente chama de anuidade antecipada. Já na data zero existe um pagamento. Uma anuidade antecipada, tá? Então vai aqui, esse exemplo vai aqui até 42, tem 0, tem 1, tem 2, tem pontinhos, né? E todos os valores são o mesmo valor de 1.000. Então, eu desenho em cada uma das unidades de tempo, eu desenho essa setinha ou sempre para cima ou sempre para baixo, indicando esse valor de 1.000. E essa aqui, então, é a anuidade que a gente chama antecipada, que seria com entrada. Tá, professora, mas aí tá, né? Tem postecipada, tem a sem entrada, tem a com entrada, deu, né? Não tem mais nenhuma. Tem mais uma sim. Que vocês já viram aqueles comerciais? Ah, compre seu carro agora e não pague nada até 2023. Ou não pague nada até dezembro, até junho, até julho. Isso é o que a gente chama a outra categoria de anuidade, que é a anuidade diferida. Como é que são as unidades diferidas? As unidades diferidas, tu tem um tempo de espera para o pagamento da primeira prestação. Então, na data 0 tu não paga nada, na data 1 tu não paga nada, necessariamente na data 1 tu não paga nada. E tu vai começar a pagar lá numa 40ª prestação, certo? Então, aqui, para simplificar com números, eu vou colocar, digamos que eu comece a pagar no terceiro período, daí eu vou lá e pago 1.000. E a partir do terceiro período, eu pago 1.000 até completar o valor da anuidade. Vamos dizer que sejam 24. Então, como é que eu vou representar isso aqui? Eu vou fazer aquela mesma reta de sempre, certo?
E daí aqui termina em 24, é a última. Eu tenho 1, daí eu tenho que fazer o desenho pelo menos até começar os pagamentos, né? Na 1 não pago nada, na 2 não pago nada, na 3 vou começar a pagar, na 4 também. E daí eu preencho o restante com pontinhos, né? Então, como é que eu vou anotar aqui? Vou anotar, deixa eu fazer de cor diferente. Vou anotar, então tem 0 na data 0, tem 0 na data 1, tem 0 na data 2. Opa, na data 3 já temos 1.000. E a partir dessa data até o último período, temos sempre esses pagamentos de 1.000, certo? Então, isso é o que a gente chama anuidade diferida. Existe um abono de tempo para pagamento da primeira prestação, e isso é o que a gente chama anuidade diferida. Então, é bastante conteúdo que a gente tem para estudar aí, né? Vão ser 2 semanas talvez para completar tudo, é bastante conteúdo, e são essas 3 anuidades que a gente vai estudar. Lembrando que, como eu fiz questão de começar, né? Essas anuidades aqui, elas têm infinitas possibilidades, tá? Assim como elas podem ser bonitinhas e ter a anuidade postecipada, anuidade antecipada, elas podem ser bagunçadinhas assim. Ser cada mês um valor, tem mês que pula, tem mês que vai. O que para ser uma anuidade basta ter um planejamento de pagamentos, tá? Eles não precisam necessariamente ser todos do mesmo valor e eles não precisam, eles podem de vez em quando pular um mês ou outro. Também a gente chama de anuidade. Entretanto, como a gente usa muito esses 3 tipos, a postecipada, a antecipada e a diferida, muitas vezes as pessoas quando falam anuidade, elas já estão querendo falar direto esses casos mais comuns, que são da anuidade antecipada, postecipada e diferida. Muitas vezes falam simplesmente para postecipada, que é a mais básica padrão de todas, certo? Mas eu queria deixar claro para vocês que uma anuidade é uma sucessão de pagamentos, datas pré-determinadas, não precisam ser todas iguais. A gente tem várias classificações. Eu vou deixar essas classificações todas que tem, de todas as possibilidades, elas estão no livro, texto de vocês. Não vou entrar em detalhes, porque, na verdade, nesse conteúdo aqui, desse tópico aqui, a gente vai falar só desses 3 tipos: postecipada, antecipada e diferida. Combinado? Então tá. Então no próximo vídeo eu vou deduzir para vocês a fórmula das anuidades postecipadas. Combinado?